O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com seus discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentarem. Hoje, a liturgia desse final de semana nos traz um tema muito importante para a nossa reflexão, para a nossa vida. Eu acredito que esse tema é básico na nossa fé e na nossa catequese. É a razão por que a gente faz catequese. Eu penso que todos vocês que estão na catequese, talvez não saibam, mas os pais de vocês sabem, por isso colocou você na catequese. É porque a gente acredita em Deus. É porque a gente confia em Deus. Vocês confiam em Deus? Levante a mão quem confia em Deus aqui. Que bom, a maioria, todo mundo. Porque se vocês não confiassem em Deus, o que você está fazendo aqui hoje? É melhor a gente nem aparecer na igreja. A confiança em Deus é básica, é fundamental na nossa vida, e é por isso que os pais de vocês pediram: olha, vão para a catequese, que vocês, se vocês ainda não conhecem muito a Deus, lá na catequese você vai aprender a conhecer mais Deus e confiar mais em Deus. E é disso que falam as leituras de hoje, a confiança em Deus. Deus nós precisamos colocar em primeiro lugar na nossa vida. É por isso que quando vocês vão lá aprender sobre os 10 mandamentos na catequese, o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Confiar em Deus em primeiro lugar. Porque se a gente não confiar em Deus, nossa vida
perde o sentido. A primeira leitura que nós ouvimos é um trecho tirado do livro de um grande profeta chamado Jeremias, e ele, para a gente entender o que é a confiança em Deus, ele conta uma espécie de historinha para nós, ele faz uma comparação. Ele pega uma planta e diz: eu vou pegar essa planta e vou dizer, olha, essa planta eu coloco num deserto, aonde não tem água, aonde a terra é muito seca, árida, e depois a outra planta eu coloco na beira de um riacho, aonde tem água abundante. A planta que está lá no deserto, sem água, se você plantar alguma coisa em casa e não regar, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, porque a planta necessita de água. A planta lá na beira do riacho não precisa, porque a raiz dela vai lá e busca água no riacho. Ela vai estar sempre frondosa, bonita, dando frutos. A outra vai estar minguando, ficando muito feia, até morrer. Algumas plantas de desertos, como os cactos, desenvolvem uma resistência muito grande, mas mesmo assim não tem folha. Aí o profeta usa essa imagem para falar de uma pessoa que confia em Deus e de uma pessoa que não confia em Deus. Ou seja, de uma pessoa que coloca sua confiança em Deus, é como a planta na beira da água, e a pessoa que, em vez de confiar em Deus, ela confia em outras coisas, confia só nas pessoas, confia só naquilo que os outros dizem, confia só nas coisas que ela tem no dia a dia. Essa pessoa é que nem uma planta num deserto, ela fica muito feia, talvez até tenha alguma aparência, mas para Deus ela é muito feia. Tem gente que é muito feia interiormente, e deixa essa feiura transparecer para os outros, porque não confia em Deus, não tem Deus na sua vida. Por isso que ele vai usar uma palavra muito forte: maldita a pessoa que confia só nas outras pessoas, mas não confia em Deus. E bendita a pessoa que confia em Deus em primeiro lugar. E aí é que ele vai usar essa comparação. Às vezes a gente até esquece de Deus. Tem gente que não lembra de Deus. Está lá com o celular na mão o dia inteiro, vendo outras coisas, e nem lembra de Deus. Você sabia que esse aparelhinho, que às vezes hoje a criança já nasce, em vez de os pais darem alguma coisa essencial para ela, já compra um brinquedinho para ela, que é um celular. E ela já começa a pesquisar coisa lá, assim que ela começa a ter movimento com a mão. É claro que se os pais ensinarem, ali você vai encontrar muita coisa boa também. Mas às vezes os pais nem têm preparação para isso, e deixa a criança fazer o que ela quiser, conectada à internet, pesquisando o que ela quiser. Ali tem de tudo, tem coisa boa se você garimpar, mas tem muita coisa que não presta, que não vai ensinar nada de bom e que vai desviar você para um deserto. Você vai ficar feio que nem aquela planta, porque ali você está desviando de Deus. E às vezes não acha nem tempo de vir para a missa, não acha tempo de rezar em casa, porque está muito ocupado com outras coisas. E às vezes é coisa sem necessidade. Vocês sabiam que a internet rouba um tempo precioso nosso? Às vezes a gente não acha tempo de ler a palavra de Deus, de refletir a palavra de Deus, mas gasta 2 horas no celular, na internet. Essa pessoa é uma planta na beira de um riacho ou uma planta no deserto? Ela vai ser uma planta no deserto. Por isso que o profeta vai dizer: essa pessoa é uma pessoa maldita, porque tirou Deus da sua vida. E quando a gente tira Deus da nossa vida, a vida perde o sentido. Nós vimos isso na segunda leitura.
Paulo apóstolo vai dizer na segunda leitura: se a nossa confiança em Deus, se a nossa confiança estiver somente nas coisas desse mundo, melhor, e não for em Deus, nossa vida perde o sentido. Quando a gente morre, tudo acaba, porque a gente não confia que há algo muito maior depois dessa vida, que aqui é apenas uma amostra para nós de como vai ser nossa vida eterna. Aqui é só um reflexo da nossa vida eterna. Agora, se você fizer dessa vida aqui o inferno, você está mostrando que a sua vida eterna vai ser muito diferente, não. Por isso, procure viver bem, viver confiando em Deus, fazendo o bem, bebendo nesse manancial que é Deus, para a gente poder viver uma vida digna aqui e uma vida eterna mais digna ainda. E o evangelho que nós ouvimos é um evangelho que é conhecido como bem-aventuranças, que significa felicidade. Se vocês prestaram bem atenção no evangelho, nós vimos que Jesus tinha subido numa montanha muito alta para rezar com seus discípulos. É como quando a catequista convida vocês para fazer uma oração. Antes de entrar para a sala, o catequista fala: vamos lá no jardim, nós vamos fazer uma oração lá. Aí vocês dão as mãos, rezam, antes de começar a estudar a palavra de Deus. Então Jesus, como um bom catequista, ele pegou os seus discípulos e falou assim: antes da gente ver as coisas práticas, vamos rezar primeiro. E subiu com os discípulos lá no alto de uma montanha. Rezou com eles, depois desceu da montanha. Ali na planície, quando ele chegou, ele olhou assim e viu uma multidão, maior do que essa que está aqui hoje, muito maior. E era uma multidão de gente que tinha necessidade de Deus e necessidade de outras coisas também, porque eram pessoas que às vezes tinham tirado Deus da sua vida, viviam em misérias terríveis, sofrimento terríveis. Quando Jesus chegou com os discípulos, depois da oração, ele olha aquela multidão, e aí começa a dizer para eles, ensinando a catequese para os discípulos e para aquela multidão. Ele viu muita gente pobre, pobre em espírito e pobre materialmente também. E ele falou: felizes vocês, porque se vocês tiverem Deus na vida de vocês, vocês são pessoas ricas. Agora, uma pessoa rica que tem muito dinheiro, mas ela não tem Deus, é uma das pessoas mais pobres do mundo. Então não basta a gente ter bens materiais, nós precisamos ter Deus também, porque se nós não tivermos Deus, nós somos pessoas muito pobres, como aquela planta do deserto que nós vimos na primeira leitura. E aí Jesus vai dizer para eles: aqui vocês estão sofrendo, mas Deus vai olhar para vocês e o céu vai lhe pertencer. Sejam pessoas boas. A mesma coisa para aqueles que tinham fome, a mesma coisa para aqueles que estavam chorando, a mesma coisa para aqueles que se sentiam esquecido, odiado, não amado. Viram quanta palavra de esperança Jesus vai trazer para as pessoas? Que catequese bonita é essa? Se a gente não aprender isso na catequese, a levar esperança para as pessoas, para que serve fazer catequese? Se você aprender sobre Deus na igreja, mas não levar Deus para as outras pessoas, perde o sentido a catequese. Isso serve para os pais, serve para vocês também, crianças, adolescentes, jovens. O sentido da catequese que vocês estão fazendo só tem de verdade se vocês forem pessoas de Deus, aprenderem a fazer o bem, a levar esperança para as pessoas, a serem pessoas boas, pessoas de Deus. É isso que Jesus ensina nessa catequese de hoje, e nós precisamos aprender isso.
Então, para a gente ser pessoa de Deus, nós precisamos viver as coisas dele no dia a dia da nossa vida. Se nós aprendermos isso, podemos dizer: agora vocês podem fazer a primeira Eucaristia, receber Jesus, vocês podem fazer a crisma, receber a confirmação do batismo, e aí sim você é uma pessoa de Deus. Agora, se você não aprendeu isso, vai continuar uma pessoa que nem planta do deserto. Não faça a primeira Eucaristia, não faça a crisma, aprenda primeiro, depois você faz. Pais, se vocês perceberem que quando chegar a época dos seus filhos fazerem primeira Eucaristia ou crisma, e eles não tiverem preparados, diga para a catequista: vou esperar eles se prepararem, vou devolvê-los para a catequese, vou ensinar em casa eles amarem a Deus em primeiro lugar, depois eles vão receber Cristo na Eucaristia, depois eles vão receber o sacramento da crisma, porque senão fica só um ritual vazio na nossa vida, e a gente vai continuar aquela planta mirrada do deserto, sem a presença de Deus. Vamos aprender isso, que é básico na nossa vida.